Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Visão Climática. Estamos aí com mais um vídeo, previsão para a região norte nos próximos 10 dias, e suas tendências. Previsão de bastante chuvas aí para a região norte, principalmente para o estado do Amazonas nos próximos dias, Acre, Rondônia e boa parte também do estado do Pará, o Amapá também com previsão de bastante chuvas. Por esses dias no momento só não está chovendo no estado do Tocantins, e uma parte do sul, sudeste do Pará, tem uma massa de ar seco predominando aqui sobre essas regiões, pegando também o centro do Brasil, boa parte do Mato Piba, do estado da Bahia, de parte também do centro-oeste, do sudeste, que está abrangendo o Tocantins e parte do sul, sudeste do Pará. Também temos um vórtice ciclônico de altos níveis. Vou mostrar para vocês os ventos em altos níveis, mais ou menos em 10 quilômetros de altitude. Vejamos que tem um vórtice, um VCAM, bem próximo do estado do Tocantins, entre o oeste da Bahia e o Tocantins. Esse vórtice ele faz uma circulação no sentido horário, fazendo com que o ar seco se expande no seu centro, e nas bordas ocorram chuvas. Tem até algumas chuvas ocorrendo em áreas aqui de Goiás, Minas Gerais, porém de forma isolada. E esse vórtice acaba também atrapalhando um pouco as chuvas aqui no estado do Tocantins, mas a previsão é de que nos próximos dias esse cenário mude. Vamos à previsão de chuva para os próximos dias na região. Veja que na manhã desta segunda-feira, dia 26, tem previsão de chuvas no estado de Rondônia, região de Porto Velho também, com risco de chuva forte. Já na manhã dessa segunda-feira, dia 26, áreas da Amazonas também já pode ter pancadas de chuva já na manhã desta segunda-feira, norte do estado, região de Manaus também, pode amanhecer com chuva. Áreas do norte do Pará, região do Belém também tem chance de chuvas na manhã dessa segunda-feira. No sul do estado do Pará, no Tocantins, predomina um tempo um pouco mais firme na manhã desta segunda-feira, com pouca chance de chuva. Oeste do Amazonas, grande parte do estado do Acre também, com previsão de pouca ou nenhuma chuva na manhã desta segunda-feira. No decorrer da manhã, a chuva vai se espalhando aos poucos na região, principalmente à tarde. É que tem previsão para maiores condições de chuvas na região, principalmente no estado do Amazonas, Acre e Rondônia, áreas do norte do Pará, região de Belém, o Amapá também tem previsão de chuva entre a tarde e a noite desta segunda-feira. Roraima permanece com um tempo mais firme, praticamente não tem previsão de chuvas. No decorrer da madrugada de terça-feira, 27, algumas pancadas começam já a aparecer no estado do Tocantins, o sul do Pará também. Começa a aparecer algumas pancadas de chuva entre a madrugada e manhã de terça-feira, estado do Amazonas também, região do Pará também, com previsão de chuvas no decorrer da terça-feira, dia 27. A chuva se espalha, veja que na tarde de terça-feira e na noite também a chuva se espalha sobre grande parte da região, com boas condições para chuvas. O Tocantins ainda numa situação assim de pouca chuva, mas a previsão é de que no decorrer dos próximos dias o Tocantins melhore essas condições para chuvas. Veja que entre a madrugada e manhã de quarta-feira tem previsão de algumas pancadas na região, porém assim de forma mais isolada. Quando chega na tarde da quarta-feira, dia 28, essa chuva se espalha sobre grande parte do estado do Pará, o Amazonas, Acre e Rondônia com previsão de algumas pancadas também, o estado do Amapá. O estado do Tocantins pode ter algumas chuvas assim bem isoladas na quarta-feira. Quando chegar à noite, essas instabilidades diminuem sobre grande parte da região. O norte do Pará pode ter algumas pancadas de chuva na madrugada de quinta-feira, dia 29. Grande parte do estado do Amazonas também está sujeito a chuvas na madrugada e amanhecer de quinta-feira. No decorrer da manhã de quinta-feira, Acre e Rondônia também com previsão de pancadas de chuva. O estado do Pará também tem previsão de chuvas. Veja que na quinta-feira, dia 29, principalmente no período da tarde, a chuva se espalha sobre grande parte da região, até no período da noite. O Amazonas também
com previsão de bastante chuvas ali na região de Tefé, no centro do estado. O Pará pode ter algumas pancadas na noite de quinta para madrugada de sexta-feira. Quando chega na manhã de sexta-feira, dia 1º, a chuva continua persistindo sobre o estado do Amazonas. O estado do Amazonas é o que está mais sujeito a chuvas fortes nos próximos dias. Veja que na tarde de sexta-feira, dia 1º, né, a chuva se espalha com força sobre o estado do Amazonas. Acre e Rondônia também sujeita a pancadas de chuva. O Pará também sujeita a pancadas de chuva na sexta-feira, dia 1º. Quando chega na madrugada do dia 2, no sábado, veja que o Pará com pouca chuva nesse período, mas o Amazonas persiste as instabilidades, mesmo diminuindo em relação à tarde e noite, mas também tem chuva para a madrugada no estado do Amazonas. Quando chega mais para meio-dia, tarde do sábado, dia 22, novamente as pancadas de chuva ganham força sobre a região, com previsão de maiores acumulados no estado do Amazonas, né? O Pará também com condição de pancadas de chuva entre a tarde e a noite do sábado. Quando chega na madrugada do domingo, né, vemos que tem condições para chuvas no norte do Pará, no estado do Amazonas, em parte ali do centro do estado, principalmente na região de Tefé. Quando chega na manhã do dia 3, domingo, tem condições para algumas pancadas de chuva no estado do Pará, também no Tocantins, áreas do Amazonas, principalmente ali próxima à região de Manaus. Quando chega na noite do domingo, dia 3, tem previsão também de pancadas de chuva sobre grande parte da região, porém assim de forma mal distribuída, isolada. Quando chegamos na madrugada de segunda-feira, dia 4, tem previsão de chuvas no estado do Tocantins, em grande parte do estado, sul do Pará também com previsão de chuvas. Na manhã da segunda-feira, dia 4, o estado do Amazonas diminui um pouco as condições de chuva, no estado do Pará também. Quando chega mais para a tarde é que essa chuva torna a aumentar novamente sobre grande parte da região, principalmente no estado do Amazonas e do Pará. Quando avançamos mais para a noite da segunda-feira, dia 4, veja que as instabilidades diminuem no Amazonas e aumenta aqui no sul do Pará, região de Novo Progresso, Tocantins também com condições para chuvas entre a noite do dia 4 e a madrugada do dia 5. No amanhecer do dia 5 tem previsão de chuvas também no sul do Tocantins, extremo sul do Pará, sul do Amazonas, assim umas chuvas mais que isoladas. Avançando mais para a tarde e noite de terça-feira, dia 5 de março, tem condições para chuvas no estado do Amazonas, no estado do Pará, Tocantins, né, porém de forma mais isolada. Acre também, região de Belém, no norte do Pará, né, o litoral do Amapá com previsão de algumas pancadas de chuva um pouco mais leves. Nos próximos dias, vemos aí pelas previsões que os maiores acumulados de chuvas vão se concentrar ali entre o estado do Amazonas, parte do oeste, sul e norte do estado do Pará, região de Belém também, Amapá, Acre e Rondônia, onde vão se concentrar os maiores acumulados de chuva. Tocantins tem previsão de menos chuva em relação às demais áreas da região, sul do Pará, sudeste do Pará, mas quando vemos o acumulado de chuva, vejam que nos próximos 3 dias, Tocantins com pouca chuva prevista, baixíssimos volumes no estado, mas na região mais ao norte do Pará, Belém, pegando Macapá também, o estado do Amapá, região de Santarém, Manaus, grande parte do estado do Amazonas tem previsão de boas chuvas. Quando pulamos para 5 dias, esses tons mais verde puxando para o tom mais rosado indicam os maiores acumulados de chuva. Veja que os maiores acumulados se concentram no norte do estado do Pará, no estado do Amapá e em grande parte do estado do Amazonas, Acre e Rondônia. Quando pulamos para 10 dias, as chuvas aumentam bastante em toda a região, até mesmo no Tocantins, onde estava chovendo pouco, mas os maiores acumulados se concentram na faixa norte da região, né? Bastante chuva prevista aí para os próximos 10 dias em Belém, a região de Santarém, todo o norte do Pará, grande parte do estado do Amazonas, principalmente o centro-norte do estado, né? Áreas ali até mesmo de Roraima, né? Onde assim não é época de muita chuva nessa época do ano. Roraima, o período chuvoso
mais tarde um pouco, e mesmo assim tem previsão de bastante chuva ali na parte sul e oeste do estado, né? O Amapá também tem previsão, muito em decorrência da zona de convergência intertropical, né? Que tem previsão dessas chuvas ocorrerem na região de Belém, norte do Pará, né? Manaus também, parte do Amazonas. Essas chuvas mais volumosas vão ocorrer principalmente em decorrência da zona de convergência intertropical, que vai estar atuando aí com bastante força essa semana na região. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo da previsão para os próximos 10 dias na região norte. Espero que tenham gostado. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ajuda nós aí, dá essa força aí para nós. Valeu, tchau e obrigado a todos aí pelo acompanhamento.